Nesse vídeo tem eu criando e tatuando um projeto de um desenho autoral de uma bruxa voodoo numa sessão que durou aí 11 horas direto, seguidos. Foi super cansativo, mas ficou muito maneiro. Além disso, tem um pouquinho do Flash Day que rolou lá no paralelo. Tudo isso e muito mais, fica aí. Galera, finalmente ficou pronto o meu workshop, na verdade 2 workshops. Depois de muito tempo, muitas horas investidas aí na pré-produção, na produção, gravando, editando, fazendo voz em off, acertando detalhes, finalmente ficou pronto e eu vou fazer um super lançamento na Black Friday. São 2 workshops completos, né? Um de desenho e outro de tatuagem. Vai ser um conteúdo dedicado aí para nível iniciante e até intermediário, ou seja, para você que tá com vontade, que tem vontade de começar a tatuar, que já tá no início ou que já tatua algum tempo e tá querendo se aperfeiçoar um pouco mais. E nele eu vou mostrar passo a passo todo o meu processo. No workshop de tatuagem autoral eu mostro toda a execução de uma peça, de um trabalho que eu fiz especialmente para esse workshop. E eu comento todo o processo passo a passo em tempo real. O de desenho, da mesma forma, eu apresento todo o meu processo criativo, documentado, explicado, todos os raciocínios, os porquês das minhas decisões na hora de criar os desenhos, as minhas referências e o desenho sendo feito também em tempo real, comentado passo a passo. São quase 8 horas de conteúdo em tempo real na íntegra, com pouquíssimos cortes, separados em capítulos por assuntos, desde a introdução, o desenvolvimento de cada tema. Eu mostro todos os meus macetinhos, dou várias dicas, então tá bem rico o conteúdo. Eu tentei deixar ele bem completo, deu bastante trabalho para produzir. E você comprando, né, adquirindo, você vai ter acesso vitalício à plataforma, que é uma plataforma super conceituada de cursos online, a Hotmart. Você vai poder acessar a qualquer hora, de onde você estiver, do celular, do computador, para reassistir quantas vezes forem necessárias para você poder estudar, treinar e não perder nem um pouquinho da experiência que está sendo passada ali. Se se interessou, então se liga na promoção. O valor original do workshop de tatuagem é R$ 699 e o de desenho é R$ 299. Somente no dia 29 de novembro, que é Black Friday, você vai comprar um e levar outro de graça. No total vão ser 70% de desconto no valor original. Você vai poder comprar os dois por R$ 299. Essa é uma oferta limitada que vai ser só para os 100 primeiros que fizerem a compra. Então você tem que correr para você ser um dos 100 primeiros e garantir essa super oferta aí que eu tô dando como um presente para celebrar aí o lançamento. Então corre lá, clica no link que tá aqui na descrição do vídeo e aí você vai entrar no grupo VIP de WhatsApp para receber o acesso a essa oferta no dia do lançamento, primeiro que todo mundo. Horas antes de eu postar a oferta aqui na internet, eu vou mandar primeiro para quem tiver no grupo de WhatsApp. Só os 100 primeiros vão conseguir 70% de desconto. Então vai lá, cara, clica no link que tá na descrição do vídeo e adquire o seu. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é segunda-feira, são 5 horas e 2 minutos. Eu terminei agora de tatuar. A tatu de hoje foi relativamente rápida. Foi a primeira tatuagem da Mariana, ela marcou pra fazer comigo. É aquele projetinho que eu mostrei aqui, eu criando no vídeo da semana passada, de uma mulher com uma galáxia, uns planetas no lugar da cabeça. Então a gente já tinha essa arte ali pronta, desde a segunda versão do desenho que a gente fez. E chegando lá foi só decalcar, a gente achar ali o meio, né, da perna dela. Eu fiz com uma linha vertical pra achar o ponto central. A gente posicionou ali, levando em consideração as distorções da anatomia e tudo mais, e começamos a tatuar. Eu tracei o contorno externo com uma liner 11. Ela pediu pra não fazer uma linha tão bruta, tão grosseira. Eu tinha feito um bold mais destacadão pra recortar bem a silhueta, mas a gente acabou diminuindo um pouquinho a espessura pra deixar mais delicadinho. Então uma liner 11 ali na parte externa e a parte interna com uma liner 5 pra fazer os detalhezinhos e tudo mais. Depois de fazer toda a linha do corpo e o contorno dos planetas, eu vim sombreando com a minha pen e uma Magnum Round 9, usando preto puro pra fazer uma sombra bem delicadinha. Então vim bem suave, bem passando bem de leve na parte ali da pele dela, que era só uma sujadinha de cinza muito superficial, um pouquinho mais escuro ali na calça jeans pra dar esse contraste, essa diferença de tons ali do tecido, e a parte do fundo do universo, que é o que vai recortar as partes coloridas e dar o volume, né, dar a profundidade ali e o efeito de luminescência dos planetas, né, o volume dos planetas e o efeito de luminescência da galáxia. Depois eu vim fazendo as transições de cores com os volumes já definidos, fica bem tranquilo, né, é só fazer os efeitinhos de brilho ali.
separei basicamente os tons do arco-íris, né? Tinha os tons primários ali, né? Um rosinho, um laranja, um amarelo ouro, um amarelo canário, um azul e um lilás. E o resultado final é esse aí que vocês estão vendo. A tatuagem deve ter demorado mais ou menos 2 horinhas pra fazer. Ficou bem bacana esse efeito. Sempre divertido fazer galáxia, fazer planeta, eu me amarro. E é isso, mais uma pra conta. A semana tá começando. Fica aí que daqui a pouco eu volto. Valeu! São 5h45 da madrugada de segunda pra terça-feira e eu acabei de terminar uma arte autoral que eu tô orgulhosíssimo. Eu sentei agora de noite junto com a Luma, minha namorada, pra gente fazer o projeto da próxima tatuagem dela. Ela já tem uma no ombro que ela fez comigo de uma cigana autoral e a gente vai mandar no outro ombro dela uma bruxa voodoo. A ideia é fazer, né, um monte de arte nesse tema de ocultismo e tudo mais, vai ser tudo um puta portfólio. E bom, como toda a criação, né, eu comecei procurando ali uma base de estrutura da posição, da composição, né, procurando um modelo para achar ali de base para criar esse desenho em cima. Então eu tinha um desafio que era compor ali esses elementos que eu queria. Eu queria um rosto de uma mulher visto de baixo, assim, né, como se o espectador estivesse mais abaixo, ela tivesse com a cabeça mais levantada, assim, porque eu queria dar esse ar de imponência, como se ela fosse poderosa, estivesse olhando de cima para baixo, assim. Então uma coisa bem para demonstrar que ela tem, né, porque ela tem poder, que ela tem imponência. Essa foi a ideia. E aí junto com isso eu queria que ela tivesse com uma mão numa altura mais próxima do rosto, porque tinha que ter um espaço abaixo da mão onde ia ter um boneco voodoo. A nossa ideia era que ela tivesse meio que levitando o boneco com o poder dela, né, manipulando o boneco com o poder dela, como se fosse uma espécie ali de telecinese, e que a energia que tá no boneco também tivesse a mesma cor da energia que sai do olho dela, como se fosse uma conexão mental, um link mental, uma coisa assim. Então eu tinha que compor essa mão numa pose que fizesse sentido de acordo com o rosto e com o ângulo que eu tava fazendo, também me visto de baixo, e um boneco voodoo, né, abaixo da mão. Aí eu fui experimentando até achar uma colagem que fizesse sentido ali para começar a desenhar. E aí começar a estilizar, né, depois de pegar os traços anatômicos, a base da anatomia do rosto, ali começar a desenhar, dando as características que eu quero, né, e não só do meu estilo de traço, mas para essa personagem aí. Uma das nossas principais referências era uma imagem, né, que tinha uma bruxa com aquela pintura corporal que fica com uma cara de caveira, né, isso é bem comum nessa cultura. A gente queria trabalhar com essa brincadeira como se ela tivesse uma maquiagem ali, uma pintura corporal, né, de caveira branca sobre a cara, sobre o tom da pele negra, fazendo esse contraste, e também a luz que vem de baixo, né, da magia e tudo mais, interferindo tanto no tom da pele dela quanto no tom da tinta, né, branca que estaria ali pintando essa caveira. Então tem uma mistura de tonalidade de palhetas e um mapa de claro e escuro ali no rosto dela, na geografia do rosto dela, que vai variar de acordo com a superfície, se é a pele, se é a pintura corporal, e ainda assim tem que manter esses valores, esses claros e escuros individuais ali para cada área. A gente queria fazer uma mulher negra por causa da origem da cultura voodoo, que é de matriz africana, né? Então é um desafio bem interessante, que era representar os tons de pele negra numa tatuagem full color, ou seja, com variações de cores, com luzes e tudo mais. Então vai ser um trabalho muito mais pigmentado do que, por exemplo, quando é uma pele clara, que eu deixo o tom da pele da pessoa, da cliente, como umas áreas de luz e só faço, né, os tons de pele um tom acima para fazer os volumes e as sombras. Nesse caso não, a gente tá trabalhando com uma paleta variada ali de tons marrom, puxado um pouco ali pro jambo, né, para um meio avermelhado, em contraste também com uma tonalidade de marrom meio azulada. E é bem legal essa observação, né, que algumas peles negras, quando tem incidência de luz, tem um reflexo que é um pouco azulado. Se você olhar algumas referências, eu vou deixar aqui na tela algumas dessas referências, você vai ver que esse comportamento ele acontece muitas vezes. Então a gente queria trazer também esse efeito ali, por isso que eu fiz um leve brilho azulado em algumas áreas, que serve também, né, como uma contrapartida de tons frios em relação à energia principal ali do poder dela, que vai ser uma energia meio escarlate, né, entre o magenta e o vermelho. E aí sobre isso, inclusive, né, eu envolvi ali o boneco nessa energia, e a ideia é que ele estivesse emanando luz e incidindo essa luz de baixo para cima, primeiro na palma da mão dela, que está diretamente na frente, então toda a parte de baixo da palma, uma luz super vermelha, e isso também batendo ali debaixo do queixo, né, debaixo da sobrancelha, do nariz. Então dá uma atmosfera de uma luz mágica e uma luz super forte ali, trabalhando todo esse desenho de uma forma bem especial. Então eu fiquei bem orgulhoso do resultado. Agora eu vou dormir, que eu tô caindo de sono, e daqui a pouco eu volto pra mostrar mais coisas pra vocês, beleza? Valeu! Hoje é terça-feira, são 3h52 da tarde. Daqui a pouco eu vou sentar pra criar algumas artes de clientes que eu tenho que fazer, mas antes queria mostrar rapidinho uma mudança que eu fiz naquele projeto da bruxa lá com o boneco voodoo, que eu mostrei aqui há pouquinho tempo. A gente revisitou ontem, né? Eu trabalhei nele até de madrugada, até bem tarde, assim, fui dormir já morrendo de sono, e algumas soluções que eu fiz no final ainda estavam me incomodando. Eu senti que ainda precisava lapidar um pouquinho mais ele. Então eu sentei com a Luma, que
que minha namorada ontem a gente foi mexer em alguns aspectos aqui que eu queria melhorar, principalmente com relação à composição do boneco ali abaixo da mão, que eu tava achando um pouco embolado, eu queria que ficasse um pouco mais explicado, e o acabamento, o efeito da energia que tava em volta dele, e o efeito do fundo, que eu achei que tava muito bruto, muito caricato. Então a gente deu uma lapidada nesses efeitos, eu deixei um pouco mais suave, assim, um pouco menos marcado, deixei um efeito de brilho um pouco maior na energia. Fiz um efeito de brilho em volta do boneco que eu achei que tava faltando, principalmente porque ele tava com uma hierarquia muito igual ao resto do desenho, no sentido de que ele tava com as linhas em bold, linhas em preto e tudo mais, mas aí eu tive a ideia de botar esse efeito como se fosse uma luz neon, né, um outline branco, dando um efeito de brilho, de glow em volta dele, e eu acho que isso deu um pouco da sensação de que ele tá energizado, né, ele tá em volta ali da energia, então por isso eu mudei a cor do outline dele. É um efeito muito usado em quadrinho, por exemplo, a gente vê, tipo, X-Men, por exemplo, usa muito isso nos poderes, mangá também, anime e tudo mais, e eu tirei daí esse efeito, né, e também da técnica do efeito neon que eu usei em alguns trabalhos recentes ali, e aí a ideia é que, tipo, a luz que tá batendo na mão esteja emanando desse poder desse boneco, então a mão tem um outline preto, assim como o resto do desenho, mas o boneco é um outline de energia ali. Então o resultado final é esse, agora sim, 100% satisfeito, agora sim, esse desenho tá prontinho pra ir pra pele, e é isso, eu vou sentar aqui pra fazer mais alguns desenhos, hoje o dia vai ser longo e eu volto daqui a pouco. Valeu! Hoje é quarta-feira, são 1h06 da tarde, eu tô indo pro estúdio daqui a pouquinho, mas antes vou falar sobre o projeto de ontem. Ontem eu sentei pra desenhar uma personagem do LoL, né, pra quem joga e quem conhece a LeBlanc. Eu não conheço, fui me familiarizar ali com as características dela, o meu cliente Bernardo me passou a skin que ele queria trabalhar, né, umas referências não só de uma tatuagem que ele queria, e aí a gente foi trocar ideias, né, só pra eu entender o que ele achava interessante nessa tatuagem, o que ele não achava, como que eu podia propor uma arte mais autoral dentro da minha pegada ali pra ele, pra fazer um cruzamento, né, dessas expectativas. Então eu sugeri fazer, em vez de, na maneira como tava ali na tatuagem, em preto e cinza texturizado com uma cor complementar, que era verde, que nem era a cor da skin direito dela, eu sugeri fazer um acabamento de cor um pouco melhor, um pouco mais rebuscado, com os traços mais definidos ali dentro do meu estilo. E a minha ideia inicial era ter feito um rosto com essa pegada de rosto autoral que eu faço, né, com uma anatomia mais bem definida ali, mais humanizado. Aí a gente chegou no meio ponto, porque ele preferia ter o traço do jogo, o traço da personagem com essa cara um pouco mais de anime e tal. Então eu fiz um rosto com uma boa base anatômica, mais simplificado e estilizado, sem muitas marcações de volume, pra ficar com a cara ali da personagem. Primeiro eu criei uma colagem ali com a estrutura da pose da modelo que eu ia usar. Tem o corvo e a rosa, né, que são elementos que se relacionam ali com a personagem, que tinham que estar presentes. Então eu tinha que dar um jeito de compor esses três elementos ali. Fiz essa composição vertical, comecei a desenhar, passar limpo e tudo mais. Então primeiro eu fiz mais solto, fiz um concept bem esboçado mesmo, inclusive na parte de cor, um concept bem rapidinho pra dar a ideia pra ele de como ficaria o resultado, pra aprovar, já que eu, até mesmo por não conhecer personagem, eu tinha que ter certeza que ele ia curtir antes de finalizar, né, pra não perder tempo, não gastar energia à toa. Ele gostou pra caramba da ideia, foi bem assertivo, e aí é isso, depois eu fui só finalizando, passando as linhas a limpo, limpando, né, a textura do fundo ali que tava no lápis, dando aquela polida, aquela esfumaçada pra deixar tudo mais uniforme, toda a arte final bem limpinha, e o resultado final é esse aí que vocês estão vendo. Então mais um projetinho que vai ser tatuado em breve. Esse ainda vai demorar aí mais ou menos uma semana, e eu vou voltar aqui pra mostrar no vídeo da semana que vem, beleza? Agora eu vou pro estúdio fazer aquele projetão lá da bruxa e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Valeu! Hoje é quinta-feira, são 10h38, eu tô aqui em casa e ontem foi dia de fazer aquela tatuagem da bruxa voodoo no ombro da Luma, né, minha namorada, como eu falei, né, anteriormente aqui no vídeo. E, cara, foi puxadíssimo de cansativo, né, porque na verdade foi relativamente tranquilo pra ela, ela resiste muito bem, e a gente já sabia que a gente ia ter que ficar muito tempo. A gente tava ansioso e a gente é meio maluco e quis fazer tudo de uma vez. Esse era um trabalho pra 2 sessões, mas como a primeira que ela fez, da cigana no ombro, ela aguentou super bem, aguentou 8 horas e achou tranquilo, não sentiu dor nem nada, a gente resolveu mandar essa também, sabendo que ela ia demorar ainda um pouco mais. Eu tava chutando ali mais ou menos 10 horas de trabalho. A gente falou, vamos lá, eu aguento se você aguentar, e fomos os dois, e foi isso, né, estamos em casa, então tranquilo, um ambiente de boas. A gente começou meio final de tarde, assim, acabou atrasando um pouco, meio bad essa parte, porque a gente acabou entrando pela madrugada, mas foi lá, firme e forte. Só no final ficou meio puxado mesmo, mas assim, depois da 10ª hora, a gente acabou terminando em 11 horas esse projeto de uma vez. Era exatamente aí um projeto pra dividir em 2 sessõezinhas de 5 horas mais ou menos.
menos. Eu tracei com uma Liner 14 e uma Liner 5, mas esse projeto é cheio de particularidades, né? Porque ele tem essa questão aí da luz, da iluminação e o efeito do outline meio neon, o efeito da energia em volta do boneco ali. Como é que eu fiz, né? Eu comecei a traçar direto na cor o boneco. Eu tracei o outline dele de magenta, né? Na verdade é um escarlate aí, e deixei pra vir fazer os efeitos depois. Fui traçar o resto da personagem ali. Na parte da mão tem um outline branco também, e aí o que eu fiz? Eu tomei o cuidado, isso já tava no stencil, né, marcado, para as linhas que encostam na mão não chegarem perto, né, ficarem tipo uns milímetros ali de gap, que é na hora de colorir e tal, eu vou deixar esse outline branco, então as linhas também não podem atravessar. E aí na hora de colorir também, né, que eu fui fazer esse efeito ali do escarlate, do poder, aí sim é que entrou em prática o efeito do neon, né. Como eu já tinha feito o outline rosa, eu dei um outline branco por fora do rosa para parecer que ele tá energizado, que tem um brilho externo, e aí por fora desse outline eu joguei uma mancha de energia nesse escarlate aí, que também vai ser refletida embaixo da palma da mão, iluminado e tal. Mas a ideia é que esse boneco parece energizado por causa, né, desse outline rosa e depois do branco, dando uma ideia de brilho branco externo em volta dele, como se tivesse uma luz que tem uma cor nesse tom escarlate, e por isso está incidindo sobre a mão e deixando ela iluminada. Sobre as cores é uma questão muito interessante de falar, porque eu fiz algumas misturas bem especiais ali de tons ontem. Eu não tinha essa cor escarlate que eu queria usar, eu acabei dando mole. Eu comprei umas cores especialmente para usar nesse projeto, mas acabei não comprando o escarlate, não achei um legal. Achei que eu tinha um que combinasse e acabou que na hora não era o tom exato. Mas eu comprei algumas cores especialmente para usar para esse projeto, principalmente os tons de marrom. Eu comprei 3 tons de marrom: o Amora da Electric Ink, o marrom chocolate da Electric Ink também, e o Bermudas da Viper. E a ideia era ter 3 tons, né, de marrons puxado para avermelhado e não tão amarelado quanto os outros marrons que eu tinha, que era o marrom escuro e o marrom claro da Electric Ink. Especialmente o Amora da Electric, ele tem um tom meio avermelhado, meio arroxeado, na verdade, parece um jambo. E isso é bem interessante para as cores de pele que eu queria fazer nesse desenho. Eu cheguei muito perto desses tons, mas eu também fiz umas misturas, né, com os marrons e uns cinzas ali para chegar no azul clarinho, para dar aquele tom de marrom com brilho azulado que eu queria dar, meio acinzentado. Foi por aí que eu fui trabalhando. Mas apesar desses tons pontos do magenta, eu tive que fazer com o rosa Raspberry do Star Bright junto com o vermelho Ferrari, para chegar num tom ali que é um magenta quase vermelho, ou seja, é um magenta contaminado ali com um pouco de laranja, de vermelho, até chegar ali nesse ponto de transição entre um e o outro. E bom, é isso, né? Eu vim sombreando todo o desenho, mas ele tinha muita pouca coisa de sombra pra fazer, porque era tudo muito resolvido na cor, tudo muito vibrante, e mesmo onde era tons escuros, os tons da pele, eu não quis sombrear muito, porque eu queria trabalhar com os tons que eu separei ali pra dar as nuances. Não é uma pele negra que eu queria fazer sombreado, escuro porque tá sombreado, não, era uma pele negra que eu queria fazer em full color. Isso quer dizer que eu queria fazer como o nosso olho enxerga. Mesmo peles negras, né, que são mais escuras, mas elas não têm preto como base de toda a sua composição. Se você olhar, né, os tons de carne, eles têm temperaturas, eles têm cores. Então, por exemplo, né, diferente da pele mais clara, muitos casos na pele negra tem a característica de ficar mais, como eu falei, mais cor de jambo, né, em alguns tipos de pele, não todos, obviamente, mais cor de jambo, mais arroxeado, avermelhado na parte de temperatura quente e com um brilho mais frio, um brilho meio azulado, que foi o que eu fiz de maneira até mais extrapolada nesse desenho, né? Eu dei uma sumida ali nesse azul em algumas partes, mas a ideia era brincar com essa diferença de temperaturas ali, que nem algumas referências que eu tava olhando. Eu vou até mostrar aqui pra vocês umas duas bem legais pra entender como foi o estudo desses tons de pele aqui, como foi as observações que eu fiz. O resultado final da tatuagem é esse aqui, e eu tô orgulhosíssimo, primeiro pela nossa resistência e tal. Tudo bem que foi bem loucura, a gente não vai repetir isso sempre, não é recomendado, porque não é todo mundo que aguenta, não só a dor e tudo mais, como ela que aguenta também, mas também a saúde do tatuador aqui, que eu saí destruído. Eu tive poucas horas de sono. A gente saiu de manhã do estúdio, só pra vocês terem uma ideia. Começou 5 da tarde e foi terminar por umas 4 e pouca da manhã. Mas é isso. Aí eu acordei no dia seguinte pra trabalhar. Inclusive já vou começar a falar então sobre o dia seguinte. Dormi poucas horas e acordei pra tatuar de novo, porque hoje tinha agendado pra tatuar o Vitor, que já tinha feito comigo no chest, no peitoral, um anjo, né, em black work com textura de rastelado segurando uma metralhadora Uzi. E ele queria completar o chest com 2 demônios, um de cada lado, assim, com uma posição como se estivesse fugindo da luz, né, e fazer uma luz sendo emanada ali pelo anjo. E esses 2 demônios também em black work, e cada um segurando uma arma ali diferente, uma pistola e uma AK. Enfim, a pílula que ele tinha pra esse projeto. E aí eu fiz conforme as referências lá dele, mas adaptações nas imagens que ele queria reproduzir e tal, que ele tinha visto. E a gente encaixou ali pra poder fechar e criar
angulação bem dinâmica, assim, no peitoral dele. Eu tracei com uma liner 11 os contornos, fiz as linhas internas e a textura do rastelado com uma liner 5. Muita gente pergunta, eu traço na Stingray com a minha fonte que é Critical, e só nesse setup eu tracei com uma voltagem de 12 pra fazer as linhas e, como eu sempre faço, né, e pra rastelar e pra fazer o dot speed, as texturas lá, eu usei uma voltagem de 7 na minha fonte, e aí o resto é a velocidadezinha da passada. Esse é o resultado, vocês estão vendo aí na tela, e é isso. Eu ainda tenho mais coisa pra fazer, essa semana vai ser longa, Flash Day tá chegando agora no final de semana, no momento que você estiver vendo esse vídeo já vai ter passado, então aguenta aí que já chega, valeu. Hoje é domingo, são 9 horas e 27 minutos, eu tô indo agora pro estúdio. Na sexta-feira foi dia de começar aquele projeto do fechamento de peito, né, do chest piece do Rodrigo Kazuya, editor aqui dos vídeos do canal. A gente tinha feito essa arte em trash polka que ele queria mandar, com base no tema do filme Magnolia. Ele faz várias tatuagens de tema de cinema e tal, e a ideia aqui é ter essa flor da Magnolia no peitoral e uns grafismos aí de trash polka com aqueles brushes duros de tinta e uns textos e tal. Então a gente decalcou ali, fez o stencil inteiro ali no peito dele e começou marcando. Eu marquei tudo com uma liner 5 no sume claro, o sume mais clarinho ali da Viper, pra deixar, né, bem clarinho, bem cinzinha quando cicatrizar. A ideia é que a partir desse mapa eu venha desenvolvendo aí os grafismos, os efeitos. A marcação foi bem solta, bem simples, exceto na parte de letra, que tinha que ficar mais precisa ali na flor, né. Os brushes, as pinceladas em si, foi mais pra eu ter uma ideia principal da composição, das marcas, até onde ia cada pedaço, porque eu vou desenvolver praticamente no free machine ali, né, de olho na referência, já que é uma coisa bem abstrata e dá uma liberdade maior pra fazer os efeitos e tudo mais. O importante ali era ter a composição toda distribuída aí pelo espaço da anatomia dele. E hoje é dia de Flash Festival. Hoje eu vou tatuar lá no evento que tá rolando desde ontem, né? Na verdade, ontem eu não fui, fiquei em casa descansando, que hoje era o dia de tatuar e possivelmente vai ser uma correria. Então vou chegar lá, terminar de arrumar tudo e vamos ver como é que vai ser. Vou mostrar aqui pra vocês, fazer umas imagens legais dos eventos, mostrar as artes de toda a galera que vai estar tatuando lá hoje. E é isso aí, vamos lá ver.
quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.